Mais uma vez eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos estar dando início à nossa lição de número 1, terceiro trimestre. Título do nosso trimestre é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Amém? O título da lição diz assim: A igreja diante do espírito da Babilônia. Texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a abominações da terra. Apocalipse 17:5. Texto áureo diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isto deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está lá em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 6, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 traças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes e de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, todos. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Genilton, ore por nós. Maravilhoso Deus, Pai amado que está no céu, Pai querido, estamos na Tua casa nesta noite. Deus amado, viemos aqui aprender mais a Tua palavra, através desse ensinamento, essa abertura desse mais um trimestre. Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, capacitar cada um que está na frente. Fica conosco nesta noite, é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a gente vai dar início. Está havendo só um pequeno probleminha aqui, mas vamos ver se a gente consegue corrigi-lo. Foi depois que a gente fez. Pronto, irmãos, deu certo, graças a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 1, que tem como a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como a gente vai viver, como é que você vai agir, qual vai ser a sua posição.
Tudo isso a gente vai estar estudando. Ó. Isso aqui eu estou trazendo apenas um resumo rápido, uma introdução, não da revista, mas sim do trimestre no geral. Ó. Neste trimestre veremos o quanto que o espírito da Babilônia já está presente no mundo, embora aguarde o império do anticristo se manifestar. Nesse tempo, a igreja não estará aqui, mas até lá já sentimos as consequências do espírito deste império hoje. Nosso propósito é que este trimestre seja um guia que revele esses problemas e ao mesmo promova orientação e aconselhamento pastoral para o corpo de Cristo a respeito de como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A gente vai já aprender o que é o espírito da Babilônia. E aqui eu também trouxe apenas aqui a foto, eu acho que tem na nossa revista, mas eu trouxe aqui a foto do comentarista da revista, o autor, melhor dizendo, da revista, o pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia, presidente das Assembleias de Deus de Missão no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Agora sim a gente vai estar entrando preditamente na nossa introdução da nossa revista. Vamos lá, o que é que diz a introdução? A introdução diz assim, ó, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente, isso não é longo, não está distante. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que, nesta lição, não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Aqui, a gente já tira um pequeno detalhe, que assim, ó, esse primeiro capítulo que foi dado para a nossa revista é em Apocalipse. Apocalipse ele é um livro escatológico, mas a gente não vai se ater na escatologia, a gente não vai se ater exatamente no que preditamente vai acontecer na grande tribulação, mas nós vamos ter como base ele, por quê? Porque quem vai operar nesse período lá vai ser o espírito da Babilônia, junto com o anticristo, tudo com o falso profeta, tudo encabeçado pelo próprio Satanás. Então a gente vai estar, é como se fosse uma mistura de escatologia e apologética, que a gente vai estar estudando um pouco, tá certo? Então a gente vai dar continuidade para a gente poder entender melhor. O primeiro ponto diz assim, ó, a Babilônia e seus significados. Mas para que eu possa chegar até lá, por quê? Porque quando a gente vai ler o primeiro ponto, a gente vai ver que vai falar de igreja, e a gente vai ver que vai falar exatamente da parte da Babilônia. Nós vamos aprender exatamente a igreja, o que é a igreja, vamos aprender o que é a Babilônia, vamos aprender também o que é o espírito da Babilônia, para a gente entrar dentro do próprio conteúdo que a gente quer repassar para os irmãos. Isso aqui é uma introdução dentro do primeiro ponto, extra revista. Isso a gente buscou um pouco mais para trazer para os irmãos. Primeiro, vamos lá, o que é a igreja? A igreja é, no grego, eclésia, uma assembleia de chamados para fora. O termo aplica-se a, primeiro, eu já entendo que é chamados para fora. Dá para a gente entender chamados para fora de quê? Nós estamos vivendo num mundo dominado pelo pecado, dominado pelo maligno, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, a igreja é alguém, algo ou alguma coisa que sai fora. Fora de quê? Do mundo aí fora. Nós somos aquele povo que sai fora, que faz a diferença. Isso, o termo aplica-se a quê? Vamos lá. Primeiro, todo o corpo de cristão em uma cidade. Esse termo de igreja pode ser todo o corpo de cristão em uma cidade, Atos dos Apóstolos, pode ser também uma congregação, pode ser também todo o corpo de crentes na terra, pode ser também, ou melhor, a igreja, portanto, é o quê? Uma reunião de pessoas chamadas do mundo, os quais professam e provam submissão ao Senhor Jesus. Você foi chamado? Você foi escolhido? Então você está aqui para fazer a diferença.
Você está nesta noite hoje aqui aprendendo um pouco mais, tendo mais um pouco de conhecimento para enfrentar o espírito da Babilônia que nós vamos já aprender. E olha o que é que diz mais. No contexto dessa lição, o termo igreja aplica-se ao corpo de Cristo, Colossenses 1:24, ou seja, a reunião de todos os salvos espalhados pelo mundo. Coloquei aqui uma foto nossa aqui, da nossa sede, com os irmãos aqui, para provar que tanto é a nossa sede de Filadélfia, como é as demais igrejas que percorrem o mundo inteiro. Isso é igreja, chamados para fora. Para fora de quê? Do mundo do pecado. Amém? Já deu para encaixar aí? Vamos lá mais à frente. Pode ir. Com certeza, que é isso, pastor? São coisas que a gente precisa aproveitar, né? Para poder não passar desapercebido certos detalhes. Ó. Todo o corpo de Cristo em uma cidade. Então, a igreja é todo o corpo de Cristo em uma cidade. O que é que isso está dando ênfase? Quebrando aquela visão míope, pequena, que achar que o corpo de Cristo é meramente a placa denominacional que a gente faz parte. Então, é de toda a cidade, independente de placa denominacional. A igreja, a eclésia, aqueles que foram chamados de fora para fora, né? Para fora do mundo. Né? E outro detalhe que eu preciso enfatizar é a igreja, portanto, é uma reunião de pessoas chamadas do mundo, as quais professam e provam. Professam e provam. Não é? Como é que eu provo? Você disse que é cristão, você disse que é discípulo de Jesus, que é seguidor dele. Como é que você prova? Professar é uma coisa e provar é outra. Provar é com a vida, é com as atitudes, é com as ações, comportamento. Né? Tem muita gente dizendo que é judeu, mas não é. Aqueles que se dizem judeu, mas não são. Não é? Vixe, se espalhando as contas todas. Quem está entendendo isso? Então, obrigado pela abertura aí da oportunidade, mas eu não poderia deixar de passar isso, que é de suma importância, tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Isso é excelente, esse complemento, né? Eu acelerei para poder a gente ganhar um bom tempo, né? Mas foi de muito bom essa colocação do nosso pastor. Nós aprendemos o que é a igreja. O pastor fechou com chave de ouro. E o que é a Babilônia? Não olhe para cá que eu não botei ainda não. O que é a Babilônia? Olha todo mundo assim, pastor, cadê? O que é a Babilônia? Primeiro, nós temos que entender que a Babilônia foi uma importante cidade-estado situada na região da Mesopotâmia. Isso, historicamente, surgiu por volta aproximadamente do século XIX, antes de Cristo, sendo considerada como o berço da civilização nas áreas políticas, culturais, sociais e econômicas. Babilônia, nós entendemos uma cidade-estado, certo? Vamos mais à frente. A Bíblia cita a Babilônia cerca de 200 vezes. Sendo elas, na maioria das vezes, refere-se à antiga cidade-estado. Show, é o que nós estamos pegando agora. Situada na terra de Siná, distante de 1.500 quilômetros de Jerusalém, fundada pelos descendentes de Cush e o próprio filho Nimrod. Quem não lembra de Nimrod, não é isso? Vamos mais à frente. E o termo Babilônia, mencionado nesta lição, não se refere, entenda, nós aprendemos que a Babilônia, sim, é uma cidade-estado, aproximadamente do século XIX a.C., porém, o que a lição está trazendo para nós não é em referência à cidade construída, que hoje já não existe mais, só apenas os escombros ali pelo Iraque, aproximadamente, sul do Iraque. Até, eu acho que não sei se o pastor sabe, até o Saddam Hussein tentou reconstruí-la, né? Ele tentou reconstruí-la, mas não conseguiu. Porque, biblicamente, se não me falha a memória, lá em Isaías, há uma profecia que ela diz que ela não mais foi restabelecida, né? Reerguida, exatamente. Então, não se refere à antiga cidade, que foi berço da civilização, nem ao grande império babilônico.
onde os judeus foram levados cativos, mas ao simbolismo que ela representa, como veremos a seguir. Preste bem atenção. A cidade existiu, a Babilônia existiu. Mas analise bem. Normalmente os pregadores, assim, quando estão pregando, eles dizem assim, olha, você não mais pertence à Babilônia. Aí você, Babilônia, mas você já entendeu por que ele usa esse termo Babilônia? Será que é porque os seus familiares foram descendentes lá dos babilônicos? Será? No termo da lição, não diz isso. Ele está dizendo que é apenas o simbolismo. E a gente vai ver agora a seguir. Vamos. Pronto, verdade. Normalmente a gente... Isso. Tudo simbologia. Isso, exatamente. Às vezes a gente vai numa cidade, né, que a gente vê no centro da cidade, ixi, já tem logo aqui a Babilônia. A gente diz logo assim, né, desse jeito, esse termo, né? Mas não tem nada a ver. Vamos lá. E o que vem a ser o espírito da Babilônia? Quem ousa me responder? O pastor não pode. Quem me ousa a trazer pelo menos uma expressão do que seja o espírito da Babilônia? O pecado? Pecado? Não entendi. Pecado que faz parte do fruto da carne, as obras da carne, melhor dizendo. Desobediência. O termo espírito da Babilônia diz respeito a todo tipo de crenças e de práticas que vão de encontro aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Olha aí, o espírito da Babilônia, ele confronta, vai de contra mesmo a palavra do Senhor, aos nossos princípios, que nós hoje vamos defendê-los. O terceiro ponto vai tratar exatamente de como eu devo me defender, qual a minha ação, reação contra o espírito da Babilônia. São eles o que vai contra a palavra de Deus: perversões, imoralidade, idolatrias, ocultismo, ideologias e heresias. Tudo isso vai de encontro e confronto à palavra do Senhor. Vamos mais? Isso. Com objetivo. Pronto, está aí. E são com objetivo próprio. Ou seja, o espírito da Babilônia, encabeçado pelo diabo, que é descrito na Bíblia como o Deus deste século, também como o príncipe deste mundo e príncipe das potestades do ar, usa de todos esses meios possíveis para se opor à palavra de Deus. Sendo ele, quais são, irmãos, os meios que ele usa, que Satanás, o diabo, o príncipe deste século, ele usa para se opor à palavra? Quais são? Agora eu digo que vocês estavam presente de corpo e espírito no nosso seminário, no segundo seminário. Foi falado aqui nitidamente. Quem lembra? Eita, pastor, agora eu peguei, viu? Aí, ele estava. Vamos lá. Primeiro, educação, política. Irmãos, não é educação. Quais são? O que é que estão ensinando aos nossos filhos? O ataque deles, o pastor falou para nós aqui no púlpito já, não é contra o pastor, não é contra mim, não é contra os irmãos. Ele pega as criancinhas, por quê? Porque eles estão se formando aqui na mentalidade. Um determinado candidato aí, por que não dizer o atual presidente, ele disse que para ele tornar o povo do jeito que eles querem tornar, que é comunista, isso não é coisa do estralar de dedos, isso é coisa de aproximadamente... Isso quando ele falou, antes dele ser atualmente, isso aqui, ele disse que era em média 50 anos, porque tinha que montar nas nossas cabeças. Mas quando ele falou nossas cabeças, não era a cabeça da atualidade, não, dos adultos, não. Era exatamente as criancinhas. 50 anos, pastor. Quantos anos tem a menina da irmã? 7 anos. Daqui a 50 anos ela vai ter quantos anos? 57.
a cabeça dela foi forte. Se ela tivesse sido ensinada contrário à palavra, ela vai estar sendo ensinada errado e ela vai ter isso na cabeça dela como certo. Política, nem se fala. Cultura, misericórdia. Tudo hoje está envolto da cultura para dizer que é cultura, né? que é correto, né? Marcha para gay, aquela marcha da maconha, tudo é cultura. Cultura. E ninguém pode se opor a isso, não. Se opor a isso, até cadeia dá. Religião. Filosofia. Tecnologia. Será que não? Acho que a tecnologia não, né? Isso não é arma dele, não é contra nós, não, né? E por último, as próprias ideologias. Deu para você pegar por base agora o que é que nós vamos aprender. Primeiro você aprendeu o que é a igreja, tirado do mundo para fora. Você aprendeu o que é a Babilônia, mas não é exatamente da Babilônia, cidade-estado, que nós vamos aprender, e sim sobre o simbolismo. E o simbolismo dela é exatamente que dentro da Babilônia tinha tudo isso aqui, que nós acabamos de dizer, tinha dentro da Babilônia quando ela existia. Então o espírito da Babilônia, que reina hoje, já pode dizer que ele não reina, mas ele já age no meio na nossa atualidade aqui, é isso que nós vamos aprender hoje. Então vamos mais adiante. O primeiro subponto diz que a Babilônia e os seus significados. A grande prostituta. Irmãos, aqui, quem leu a revista nessa semana? 1, 2, 3, 4. Eu tirei aqui o primeiro ponto para a gente trabalhar os 6 versículos da leitura que nós lemos na leitura bíblica. Não foge do primeiro ponto, de jeito nenhum. Por quê? Primeiro subponto diz, a grande prostituta. Vamos ver o que aqui diz no versículo de número 1. Primeiro, esta grande prostituta mencionada no texto refere-se... quem pode ler para mim o primeiro versículo? Que é para encaixar. Quem pode ler para mim em alto e bom som? Sim, da revista. Primeiro versículo. Isso. Pode ler, até fechar o primeiro versículo. Está vendo aí? Agora vamos entender o versículo. Esta grande prostituta mencionada no texto refere-se a uma falsa religião. A Bíblia frequentemente usa termos de imagem, de adultério e prostituição para descrever a adoração adoração a deuses pagãos. Houve aqui um erro ortográfico. A deuses pagãos. Quando está usando esse termo, a prostituta, já está dizendo que há um desvio na adoração, que é idealizada pelo quê? Por uma falsa religião. E essa falsa religião, nós estamos vendo a olho nu atualmente, em que as pessoas estão tentando fazer você adorar a Deus de uma maneira que Deus não recebe a sua adoração. Mas você está lá, você está num sistema de que não é a igreja, você tem que se adaptar à igreja, e sim a igreja tem que se adaptar ao que você quer que aconteça. Está dessa forma, uma falsa religião. E vamos mais. Portanto, não se trata de uma prostituta no sentido literal, e sim é um sistema religioso cujo objetivo é propagar o quê? Heresias e conduzir a humanidade a uma falsa adoração. E para fechar, há muitas águas mencionadas no texto, refere-se aos povos e nações, conforme Apocalipse 17, 15. Ela está sobre as águas. Então, a água, o mar de água, que é como se exatamente fosse toda a população. Então, ela está tentando dominar com essa falsa religião. Quando o pastor prega aqui, e ele fala que ele está pregando a verdade, doa a quem doer, é porque ele está pregando as santas escrituras. Ele está pregando o que está dentro da palavra. Mas o que estão ministrando aí por fora para ganhar as pessoas, independente se as pessoas estão consertadas ou não, se converteram ou não, o que eles querem é encher os templos e jogar aquilo que eles acham que está correto para os demais.
Já agora, no versículo de número 2, ele se refere o quê? Ao alcance desse falso sistema religioso, que influenciará não apenas os reis, ou seja, governadores, presidentes, ministros e etc., mas também todos os moradores da terra, ou seja, cidadãos comuns. Significa dizer que esse sistema religioso atingirá todas as classes sociais. Ele quer atingir todas as classes sociais. Rico, pobre, negro, branco, entendeu? Ele quer atingir todos. O texto, na parte do texto que diz assim, ó, se embriagaram com o vinho da sua prostituição, refere-se à propagação das heresias, ou seja, os falsos ensinos e falsas doutrinas pregadas e ensinadas pelos falsos sistemas religiosos. E o que é que nós estamos vendo que está sendo pregado, né, pastor? Enquanto o pastor prega algo aqui dentro da palavra, se você for para uma determinada igreja, ela pega o contrário e diz que ele está errado. E o que está certo é que você pode fazer aquilo que está sendo pregado dentro da palavra que você não pode. Satanás, através da falsa religiosidade, imposta pelo espírito da Babilônia, cegará o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4,4. Afastará muitos cristãos da simplicidade do Evangelho, 2 Coríntios 11,3. E enganará a muitos através dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios. Pesado, né? O versículo de número 3 diz: e essa mulher, assentada sobre a besta, é a mesma do versículo de número 1, sendo que o primeiro fala de suas ações entre as nações, e este versículo, que é o versículo 3, aponta para a sua influência no futuro governo do anticristo. A fera que a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Deus. As suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. Agora deixa eu perguntar. Quando se fala da mulher, da prostituta, assentada-se sobre a besta que sai do mar, isso está se referindo a quê? A tríade satânica. Porque nesse momento, quando o reino do anticristo se manifestar, vai estar exatamente a prostituta, a besta, e isso simboliza o quê? A tríade satânica, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Certo? A união entre o cavaleiro, ou seja, a grande prostituta, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Está lá aqui no livro de apoio, né? Se alguém não tivesse, ainda, é muito bom o livro de apoio, tá certo? E para fechar sobre esse versículo, diz: embora o texto esteja se referindo a um tempo futuro, podemos dizer que o espírito da Babilônia que está presente, presente no mundo, caminha para uma perfeita harmonia entre o falso sistema religioso e o sistema político e econômico. Aqui a gente já percebe uma coisa, que esse espírito da Babilônia, que já está no presente século, aqui, ele está montando tudo para a manifestação do anticristo. E deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam e estão com o mesmo raciocínio que eu. Que nessa pandemia foi apenas um ensaio. Foi ou não foi? O mundo todo não sai de casa, ninguém sai. Era só quem dava ordem eram os governantes. E se você descumprisse a ordem, era cadeia, pagava multa. Isso foi só um ensaio. Então agora imagine a real. O versículo de número 4. A grande meretriz está vestida de púrpura e de escarlata, cores de quê? De realeza e de grandezas nos tempos bíblicos. Tais tinturas eram extremamente caras e somente acessíveis aos ricos. Sua roupa e adornos de ouro, pedras preciosas e pérolas são indicações da prosperidade que o mundo sempre procura. E simbolizam as riquezas e o poder do presente século. Sua beleza, porém, é apenas superficial. O cálice de ouro da mulher pode ter bela aparência exterior, mas por dentro acha-se
transbordante de abominações e de imundícias, que são a corrupção moral e religiosa. Em lugar de oferecer ao mundo o cálice da salvação e do sofrimento por amor a Cristo, apresenta o cálice da satisfação carnal e de tudo quanto é abominável a Deus. Enquanto essas igrejas, irmãos, poderiam estar pregando a morte de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, estão pregando o bel prazer. Aquilo que tudo que você quer, você pode. É tipo se você disser assim, você pode apontar e jogar Deus na parede que Ele vai lhe dar. Ah, Senhor, se o Senhor não me der, nunca mais eu venho para a igreja. Vem não, para ver. Se você não perde a salvação quando Ele voltar. É isso que eles estão pregando. Então, em vez de pregar o cálice do arrependimento, estão da satisfação daquilo que eu posso, daquilo que eu quero. Não, eu adulterei. Aí chega para o pastor dessa determinada igreja e conversa. Aí diz, não, meu filho, amém, aconteceu, né? Não prega-se a verdade que tem que ser pregada. O versículo 5. Após descrever a grande prostituta, João revela seu nome. Qual era o nome? Mistério, a grande Babilônia. Nesse aspecto, frisa-se que a palavra grega mysterion, utilizada por João, segredo ou doutrina secreta. É isso que significa. Esse termo assinala alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Assim sendo o termo mistério, indica que o nome Babilônia não é meramente um local geográfico, mas sim um simbolismo. Aqui ele já está dizendo que ele estava mostrando para João que não era a Babilônia localizada de cidade-estado, mas sim um simbolismo. Que simbolismo? O nome Babilônia provém de Babel, que simboliza a religião falsa, a feitiçaria, a astrologia e a rebelião contra Deus. É o simbolismo. E é o que nós estamos vendo hoje, nitidamente. A Babilônia é descrita ainda como a mãe das prostituições e abominação da terra, o que significa dizer que este sistema político e religioso é o principal responsável pela propagação de quê? De heresias, apostasias, vãs filosofias e todo tipo de perversões e imoralidade. É esse sistema do espírito da Babilônia que está propagando aí, usando as mídias, usando redes sociais, usando o que ele pode para tentar implantar o reino do anticristo. E para fechar, versículo de número 6, do 17, diz: como se não bastasse suas prostituições e abominações, a mulher estava, irmãos, embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. As testemunhas a que João menciona no texto diz respeito aos cristãos que foram mortos desde os primórdios da era cristã. Durante seu ministério, Jesus preveniu seus discípulos acerca das perseguições. Ele afirmou que chegaria a ocasião em que qualquer que perseguisse e matasse um de seus seguidores, pensariam que estaria fazendo uma obra para Deus. João 16, de 1 a 3. Após a sua morte e a ressurreição, os discípulos foram presos, foram açoitados, foram apedrejados. Mas, profeticamente falando, o texto de Apocalipse 17:6 aponta para os cristãos que sofrerão perseguições no período da grande tribulação, que será marcada por uma grande perseguição contra a fé cristã. Agora, irmãos, eu já vou passar para o ponto 2. Mas eu queria deixar uma ênfase aqui para os irmãos. Não sei o que é que você tem colocado como é que eu posso dizer, base na sua cabeça sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação. Mas nós temos que entender uma coisa: nós não iremos passar pela grande tribulação. A igreja de Cristo, não. Nós estudamos lá na lição de Ezequiel, não sei se vocês estão lembrados, mas que já dava ênfase a que nós não somos pós-tribulacionistas, nós somos pré. A igreja de Cristo vai ser arrebatada antes. Porque esse castigo que virá sobre o povo de Deus, sobre o seu povo, está relacionado aos judeus, e não à igreja de Cristo, que vai ser arrebatada. Porque o próprio Cristo veio e tirou esse castigo que era para ser para nós. Vocês estão entendendo aí? Só que nesse período, aqueles que não aceitaram a Cristo, ou
melhor dizendo, que aceitaram e se decidiram se afastar, que não subir, vai ter uma oportunidade de novo de obter a salvação. Só que agora não é pela graça. Não é pela graça, agora é pelo seu próprio sangue. Será que você quer participar? Lembro-me que uma determinada vez um pastor pregando, ele falando sobre o arrebatamento, e com Deus já arrebataram a sua igreja, mas ainda havia uma possibilidade de depois do arrebatamento você ser salvo. A irmã gritou lá de trás, ô glória, eu vou na segunda. Aí o pastor olhou e disse assim, você tem coragem mesmo de ir na segunda? Será que você não quer ir logo na primeira não? Porque na segunda é na grande tribulação. É aonde o apóstolo João vê aquelas almas vindo, subindo, aparecendo lá onde ele estava vendo os 144 mil. De onde vem esses? São os que estão morrendo lá na grande tribulação. Só para vocês entenderem, tá certo? Porque o que a gente está vendo aí, né, pastor, muitos aí, principalmente nas redes sociais, pessoas que estão pregando que nós somos pós-tribulacionistas. Entendeu? E eles usam bases que, se você não tiver arraigado mesmo, ele te consegue lhe ludibriar. Mas nós temos que entender bem que nós não passaremos pela grande tribulação. Agora vamos lá. O espírito da Babilônia, número 2. Nós aprendemos o que é esse espírito da Babilônia. Agora, nós vamos ver que o espírito da Babilônia, ele age de algumas formas. E as formas que ele age, nós vamos ver, primeiro, no primeiro subponto, sobre o sistema religioso, preste bem atenção. Sobre o sistema político e cultural, nós vimos no início, que é aí onde ele trabalha, nós vimos a introdução que eu dei sobre o assunto. E ele também trabalha no sistema econômico, só para você entender. Então vamos lá. No espírito religioso, começa assim, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Neste sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Quando nós falamos sobre o espírito da Babilônia, e ela usa o sistema religioso, é o que nós estamos vendo aí, as liturgias sendo alteradas para conquistar a membresia. Aqui o pastor está pregando, aí de repente, que Deus a livre e aguarde. A irmã Rose, a palavra do pastor dá demais, mas é uma palavra que só é contra, só eu quero fazer, e ele diz que está errado, Aí de repente ela vai lá para a igreja ali na esquina, e de repente a igreja da esquina enche o seu ego, que ela pode, que o que ela está fazendo não é errado. E aí ela diz, opa, achei aqui onde eu quero. Se de repente você quer uma igreja que só quer te dar bênção, só diz que você só é bênção, e não tem tribulação, não vai ter perseguição do inimigo, o inimigo não vai tentar te derrubar, você vai achar. Então ele está agindo exatamente no próprio sistema religioso. Porque nessa lição, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela própria prostituição espiritual. Lá no Apocalipse 17:2. Vejamos algumas doutrinas e filosofias perigosas. Preste bem atenção, algumas doutrinas e filosofias perigosas. A primeira, a teologia da prosperidade. Isso está dentro do sistema religioso, que o espírito da Babilônia está agindo. O espírito da prosperidade, essa falsa doutrina ensina que Deus dá riqueza e sucesso a quem o ama e obedece. Já imaginou, pastor? Você já imaginou? Deus vai te dar riqueza só porque você diz que ama a Deus, Então, se nós vamos tentar encaixar isso aqui. Se eu amo a Deus, Ele vai me dar riqueza. Só que, baseado nas Santas Escrituras, a Bíblia diz que se eu amo a Deus, eu não amo o mundo. Porque se eu amar o mundo, o que tem no mundo, a Bíblia diz que automaticamente eu constituo-se o quê? Inimigo de Deus. Então, se nós formos colocar esse termo aqui, essa prosperidade que Ele está dando aqui, não é essa prosperidade de você ter uma vida que você pode chegar em casa e deitar a sua cabeça tranquilo. Não, é prosperidade de você ter riquezas. E quanto mais tem, mais quer, mais deseja. Se necessário for, até oprime os demais para conseguir a sua riqueza.
Aí eu pergunto, está correta essa teologia? Essa religiosidade da prosperidade? Aí ele conclui dizendo, e que problemas, sofrimento e doenças são sinais de pecado ou falta de fé. De repente você está passando por um problema, aí você diz logo, vixe, aí a teologia da prosperidade vai e prega, não, isso é pecado, você está em pecado. Você está passando isso porque você está em pecado. Então ele age na religiosidade, no sistema religioso. Segundo, liberalismo teológico. O liberalismo teológico nega ou relativiza algumas verdades fundamentais da fé cristã, como a inspiração, a autoridade, inerrância da Bíblia, os milagres, a divindade de Jesus, sua morte expiatória, sua ressurreição corporal e sua volta. O liberalismo teológico se baseia mais na razão humana do que na revelação divina e reduz o cristianismo a uma ética humanista e social. A Bíblia é inerrante. A morte de Cristo por nós foi verdadeira e pelos nossos pecados. Mas o relativismo, o liberalismo, perdão, ele já quer desfazer, ele quer fazer com que você entenda que o que está na Bíblia, de repente, foi na hora da tradução, que o camarada ali traduziu, entendeu? Ele quer fazer com que você veja que a própria autoridade da Bíblia, ela fica por baixo, é uma coisa assim que, vamos ver se realmente está certo, entendeu? E isso é o espírito da Babilônia trabalhando no sistema religioso. Mais outro fator, a secularização. O secularismo é uma cosmovisão de um estilo de vida que se inclina para o profano, mais do que para o sagrado. O natural, mais do que o sobrenatural. O secularismo é uma abordagem não religiosa da vida individual e social. O cristão infectado pelo secularismo vive na igreja de acordo com os padrões do mundo. Aceitei Jesus, viu, pastor? Aí o pastor diz, amém. Aceitou? Aceitou. Aí o pastor vai e traz aqui os princípios bíblicos que você tem que seguir. Só que aí você não demonstra nada de que saiu do mundo. Você veio do mundo para cá, melhor dizendo, você saiu de lá fisicamente, mas o mundo não saiu de você. Então tudo que o mundo lá fora está praticando, você quer praticar. Você quer espelhar o mundo lá fora. Hoje nós estamos vendo o quê? Igrejas. Faz aqui o púlpito da igreja, aqui parece aqueles palcos. Na hora que o camarada está cantando lá, menina, é aquele jogo de luz, é aquelas danças. Não estou falando de coreografia, eu estou falando de dança mesmo. Eu vi uma reportagem na igreja, na hora que foi louvar, até no culto relacionado à família. Aí quando foram louvar, o pastor diga, pai, pega aí o seu cônjuge. Aí pegou aqui, agarrou o seu cônjuge, começou, forrozinho aqui, dançando. Um hino forrosado, estava lá no mistério medonho. Calma, né, pastor? Não entra no mistério não, né, da dança não, né? Você está entendendo aí como é que é a coisa? Então isso aqui é exatamente o secularismo, é eu trazer o mundo lá fora para cá. É porque muitos querem usar aquele termo que o apóstolo Paulo, ele mencionou, dizendo que ele se fez... Me ajude aí, pastor. Para ganhar os... Isso, ele se fez tolo para ganhar os tolos. Aí eles querem, usar esse termo. Não, a gente precisa ser assim, porque foi o apóstolo Paulo nos ensinou, que é para a gente ganhar o pessoal lá fora. Mas que mudança de vida vai ter uma pessoa dessa? Com que respaldo eu vou pregar a palavra, dizendo que o que o mundo faz lá fora está errado, se eu estou usando isso para trazer o mundo de lá para cá? Você está entendendo como é que é? E nós estudamos já dentro do nosso trimestre. Pronto. Sem nenhuma. Com certeza. Sem embasamento bíblico não vai.
Muito boa a colocação. Mais uma. O paganismo religioso é quando a igreja abandona o que é certo em função do que dá certo. Deu para entender? É quando a igreja abandona o que é certo para dar certo. Ou seja, ela pega o errado, faz o errado, para que aconteça o que ele quer que aconteça. Deu para entender agora? Legal? Né? É interessante, mas deu para entender. Digamos, de repente, que Deus o livre e guarde nosso pastor. De repente o pastor diga assim, rapaz, a partir do próximo culto que nós vamos ter aqui, eu quero que vocês aqui adornem aqui a igreja igual aqui um clube de funk. E pode fazer aí um paredão aí, para poder ver se a gente consegue atrair. Ou seja, ele está deixando de fazer o certo, para que dê certo de trazer as pessoas lá fora para cá. Atraídas exatamente no que nós acabamos de falar, que o Joanito mencionou bem, que às vezes a gente erra, muitas das vezes. Preste bem atenção. Então, o paganismo religioso é isso. Eu deixo de fazer o que é certo para que dê certo. Uma igreja pragmática é aquela que torna a igreja um comércio, os crentes consumidores e o evangelho um produto. A igreja vira um palco e os pregadores tornam-se artistas e os cantores viram celebridades. Deu para entender aí? Isso tudo está dentro do sistema religioso, que o espírito da Babilônia está agindo. E nós não estamos vendo diferente. Me lembro como se fosse hoje, lá no Alto Alegre, quando eu me congregava lá na igreja do Alto Alegre, toda sexta-feira o pastor mandava o ônibus para buscar a igreja para a doutrina. 5, 6 pessoas. Aí pegava da malhada, fechava mais 5, 10 pessoas, ônibus para 48 lugares, 10 pessoas no ônibus, pastor, mas mandava para pegar. Aí, na época, o Carlos Gilmar se converteu ao evangelho. Rapaz, quando disseram que o Carlos Gilmar ia estar lá, o pobre dos irmãos, que todo dia ia para o culto, não só primeiro, tinha ficado, porque não cabia no ônibus, não. Ficou gente fora, pastor, porque não coube no ônibus. Não coube dentro do ônibus. Para ir ver o Carlos Gilmar. Aí eu pergunto, e a palavra? E Cristo, que é a principal, vou utilizar esse termo atração, mas não é. Mas vou utilizar o termo atração, que seria a principal atração do culto. É Cristo, que morreu por nós. Aí eu vou ver um homem, que lá do mundo lá fora tinha seus fãs, aí se converte, e agora eu como crente vou lá. Carlos Gilmar se converte, aí estou lá para poder vê-lo. Enquanto a ministração da palavra, muitas das vezes, não foi dada valor. Porque eu me lembro, na hora que estava pregando a palavra, na hora que ele cantava, quem estava lá fora, o menino chega a ficar assim, os corredores, tudo cheio. Aí quando era na hora da palavra, ia saindo de um, outro, com defé, ficava só os sentados. Os outros tudo lá fora conversando. Que credibilidade deu? O sincretismo religioso é a mistura da fé cristã com as práticas religiosas de outras religiões, ou seja, virou bagunça, digamos assim. Abraçar o sincretismo é abandonar o evangelho verdadeiro. O cristianismo tem crescido em extensão, mas não tem crescimento em profundidade. O povo evangélico tem abraçado práticas estranhas, como lenço ungido, unção do riso, sal grosso, e muitas outras práticas que não condizem com o evangelho. Ou então, o pastor bota a mulher para se sentar e diz, irmão, a unção está nos pés da minha mulher, vem aqui e beija nos pés dela. Vocês não viram não isso não? Isso aí se propagou na internet. Sem conto. Eu pensei que tinha sido de graça. Misericórdia. O pastor terminou de pregar, está suado. Aí o pastor diz, irmão, está aqui o meu paletó, irmão, pode vir aqui, que a unção está no paletó. Um lenço suado, aí o camarada passando o rosto com o suor do pregador. Sincretismo. O óleo lá de Israel, né? E o relativismo? O relativismo apregoa que a verdade é plural. Não existe o certo e o errado. O que é certo para alguém pode não ser para o outro. Neste tempo, o relativismo tem governado a mente e o comportamento das pessoas. Tipo assim, o pastor interpretou a Bíblia de uma determinada forma, mas eu já interpretei diferente. Então, o certo para ele é aquilo que ele interpretou, mas o certo para mim já é o que eu interpretei. O que ele interpretou é errado. E o que eu interpretei para ele também é errado. Olha só como é que é o negócio.
não é a base, a Bíblia, a palavra, as Santas Escrituras, mas sim aquilo que eu interpretei. Eu posso muito bem ler um versículo da palavra e achar que aquele versículo está dizendo uma coisa, sendo que não tem nada a ver, mas é isso que eu coloquei, é isso que eu vou estar pregando, sendo que a verdade do versículo é outra coisa totalmente diferente. Isso é o que significa o relativismo. Entendeu como é que é? E é o que nós estamos vendo. Muitas igrejas estão surgindo aí, aquela chamada igreja fundo de quintal, que a gente chama, exatamente por esse pensamento, dele interpretar e achar que o que ele está pregando ali é o correto, sendo que se a gente for mergulhar dentro das Santas Escrituras, não tem nada a ver o que ele está pregando. Certo? Então aqui a gente viu algumas formas que o espírito da Babilônia está agindo através do sistema religioso. Amém? Vocês estão entendendo? Estou explicando rápido demais. Amém? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, aproveite, pastor. Oh. Ponto de número 2. Subponto, perdão. No sistema político e cultural. Nós aprendemos aqui ele agindo no sistema religioso. Agora, o espírito da Babilônia vai agir agora no sistema político e cultural. Já vou passar o terceiro ponto. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia, aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. E como é que está acontecendo atualmente? Vocês sabem? Porque assim, se eu perguntar para vocês qual que é a atualidade das redes sociais, vocês sabem, não sabem? A maioria dos irmãos sabe, né? Mas agora eu pergunto relacionado à sua fé cristã. Você sabe o que é que está acontecendo na atualidade contra a sua fé cristã? Sim ou não? Ixi, agora eu peguei, viu? Pautas progressistas, Progressismo é um conjunto de doutrinas filosóficas, sociais e econômicas baseado na ideia de que o progresso é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. O processo é aí entendido como um avanço científico, tecnológico, econômico e até mesmo comunitário. Você vê que hoje mudou tudo. A tecnologia está dominando. Mediante a essas definições feitas, podemos mencionar as pautas progressistas. As pautas progressistas de inversão de valores são impostas ao cidadão em afronta aos valores cristãos, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, isso que nós comentamos agora. Primeiro, patrulhamento ideológico. O que é isso, irmão Wilson? Os que se manifestam contrários a tais práticas tornam-se alvo do patrulhamento ideológico, por meio de termos pejorativos, que são classificados como intolerantes, machistas, fascistas, homofóbicos, preconceituosos e outros adjetivos depreciativos. Vocês já viram aí? Esses nomes aqui não são estranhos, né? A gente está vendo agora, isso está muito comum. Irmãos, inventaram agora. Eu vi a reportagem, uma mulher muito bonita, fisicamente falando, entrou no mercantil, pastor, mercantil grande, e ela entrou com um short que estava mais ou menos aqui, no meio, na metade dessa polpa da bunda. Não era calcinha, era um short mesmo. E ela foi, ou seja, isso está seminua. Quando os seguranças o gerente do mercantil viu, pediu a ela que se retirasse. Ela estava entrando com uma ação, deixa eu ver se eu me lembro o nome que chamou, dizendo que ele era gostofobia, não é isso? Chamou, olha o termo, gostofobia. Ele era gostofóbico. E são termos, irmão. A senhora viu? Está vendo aí como é? Só um short curto aqui já chama, imagina Pronto, acho que quase. Aí foi exatamente que ele foi chamado de gostofóbico.
está entendendo como é que é? Mas é isso, irmãos, o que está acontecendo atualmente. Você não pode mais. Nós, nas empresas, a gente entra na empresa de transporte desse, a gente é logo avisado. Você não pode olhar estranho para uma determinada pessoa dessa. Você tem que, se ele olhar para você, sorria. Independente se você gostar ou não, sorria. Porque se não sorrir, ele pode ligar dizendo lá que eu agi homofobicamente com ele, sem eu ter feito nada. Sem eu ter feito nada. E agora, pronto, tem que adivinhar como é que eles querem ser chamados, porque agora tem um nome social, que chama, nome social. O nome dele, digamos assim, é fulano de tal, Beltrano, masculino, João Pereira. Mas, de repente, lá, ele quer ser uma mulher, tem que ser chamada de Joana. Tem que saber, porque se não souber, também ele pode entrar com ação contra você. Isso aqui, irmão, a gente está até rindo, porque é engraçado, mas é a realidade contra a nossa fé cristã. O ativismo judicial é a extrapolação do judiciário na interferência dos outros poderes republicanos, censura, preventivo e pospositivo. Quem defende os valores bíblicos o nome é esquisito, estereotipa e profere conceitos prévios em desfavor dos seguidores de Cristo. Inclusive, os cristãos foram designados em recente decisão como pessoas de mente sombria. Olha como foi que nós somos designados. De mente sombria, retrógrafo, espantalhos da moral, fundamentalistas religiosos, reacionários morais e outros ativantes adjetivos. Isso aqui eu peguei lá das expressões retiradas do acordão, Sistema de Colegiado da Ação Direta da Inconstitucionalidade por Omissão, ADI, número 26 do Supremo Tribunal Federal. Eu retirei daqui essa parte aqui do ativismo judicial. E a mídia, o que falar da mídia? O que falar da mídia? A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. As escolas e universidades, em muitos lugares, são campos de doutrinação. Escolas e faculdades, universidades, muitas vezes são campos de doutrinação, eles são doutrinados naquilo. É muito difícil você chegar para um universitário, principalmente que não é crente, e às vezes quando acaba se engabelando e perde a fé, apostata da fé, para você falar e ele não ser um ativista. Terceiro, irmãos, no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria, da licenciosidade, do espírito da Babilônia, Apocalipse 18:3. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Na política. Na política, irmão, quando os 2 dias finais, ninguém dorme na madrugada. Os carros rodando aí, tudo com dinheiro, entregando. Subornando. Isso está virando fácil, está sendo fácil. Subornar. Você chega com dinheiro aqui, o camarada, um juiz, ele, para uma determinada causa, o cara tem dinheiro e outro não tem. Normalmente quem vai ganhar é o que tem dinheiro, porque consegue comprar, subornar. Então, o espírito da Babilônia também age no sistema econômico. A sinopse desse tema só diz assim, o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Agora, irmãos, a gente vai entrar no terceiro ponto, que ele fala sobre a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. É o nosso pastor que vai dar esse ponto, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes e você responde quando ele receber o microfone. Qual a sua posição diante do espírito da Babilônia? Pastor? Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Louva a Deus por esse assunto que está vindo nessas últimas lições
da escola bíblica, porque são temas muito atuais, né? Que nós estamos vivenciando. O livro de Apocalipse, como já foi dito aqui, é um livro escatológico, que significa escatologia, significa que é a doutrina dos últimos tempos, né? Dos acontecimentos finais. E eu tenho a infelicidade de afirmar para vocês que o espírito babilônico já impera no nosso meio. Amém? O espírito da Babilônia está em plena atividade na nossa sociedade, no nosso meio, com todas essas ações em todas as áreas, né? E vocês percebem quanto eu tenho falado aqui, juntamente com os obreiros, advertindo cada um, para o cuidado da parceria, do envolvimento, com determinados obreiros, pessoas que se dizem obreiros, igreja que se diz igreja, mas na verdade estão a serviço do espírito da Babilônia. Eu já preguei aqui numa doutrina dizendo que tinha muitas igrejas, muitas instituições que se dizem igreja e que está a serviço do diabo. Vocês já ouviram eu dizer isso aqui, amém? Sim ou não? Então isso é para levar os irmãos a consciência disso. Nós não podemos ter correlação com os opositores a Deus. Nós não podemos ser parceiro de quem é inimigo de Deus. Quem está entendendo isso? E a gente tem que ver isso claramente pela palavra. Não é? Esse movimento de bispo, de apóstolo, isso é um movimento de autopromoção. Porque o cara acha que ser chamado de pastor é muito pouco para ele. Aí ele precisa ser um apóstolo, precisa ser um bispo. Você for olhar para a igreja primitiva, dos primórdios, a gente nunca via isso, né? A gente veio trabalhar deliberadamente desse espírito babilônico quando a gente vê um declínio moral das nossas crianças, dos jovens. Perceba, quem tem da minha idade, ou até mais novo do que eu, mas deve ter clareza, como era a juventude se portava na relação familiar, no respeito aos mais velhos, ao respeito às autoridades. Veja como é hoje. Aí as pessoas dizem que evoluíram, mas na questão moral houve um declínio. Quem era que estava com o pai na sala conversando com a visita e o filho passava correndo no meio dessa conversa? Quem era doido de fazer isso? Hoje o filho para e vai desmoralizar o pai, desmentir o pai na frente da visita. Eu estava ouvindo, acho que foi hoje, um médico dando um depoimento a respeito disso, e ele disse que quando ele chega no consultório, vem a mãe, o pai e um filho de 7 anos que acompanha. O pai fica em pé e dá o lugar para o filho. Aí o médico disse, não faça isso. Aí ele disse, mas o bichinho, como é que essa criança vai aprender a ela estar sentada no lugar e chegar alguém mais velho, ela dá o lugar para ela? Não era assim que a gente foi ensinado? Não foi assim que nós fomos ensinados? Olha o que Paulo diz no capítulo 2, versículo 15 de Tessalonicenses. Não desista, não abra mão, não remova as tradições que foste ensinado por palavra ou por epístolas. Então, isso tudo é uma ação do espírito babilônico para quebrar os paradigmas, sabe? Remover os marcos, quebrar
essa moralidade que a palavra de Deus ela defende, ela vela, ela estimula para que nós possamos estar cuidando dessa área, não é? Hoje é filho dando na cara do pai, dando na cara da mãe, é ou não é? Que é uma ação do espírito babilônico. E a coisa que está assim ardendo no meu coração, irmão, é aquela palavra que eu dei aqui, dizendo, nós precisamos preservar os nossos remanescentes. Será que a gente vai permitir que a nossa história, que a nossa visão seja extirpada? Ou a gente vai ter que se contrapor esse espírito babilônico que está em plena ação para extirpar a nossa geração? A gente não vai ter remanescente que tenha visão, que pense como nós, porque estão trabalhando na mentalidade das crianças para amanhã. Se você hoje é considerado, rapaz, o pastor, homem de Deus, trabalhador, esforçado, sabe o que é que eles estão desconstruindo? Isso é um abestado, isso é um Zé Mané, sabe? É um doido. Ele fazendo tudo para desconstruir os valores nossos. Para a geração futuras, não tem mais prazer, não tem mais graça. Se a gente não tiver cuidado, extirpa totalmente a nossa geração. Quem está entendendo isso? E eu dizia exatamente, por isso que o Wilson interviu aqui na doutrina sexta-feira, né? Me lembrando esse ponto, porque eu confesso para os irmãos que eu não tinha lido a revista, mas eu estava ministrando aqui na sexta-feira que não basta simplesmente a gente não pecar, mas a gente tem que ter posicionamento. A gente tem que se posicionar, certo? No princípio de tudo, como é do século XVII, como é que nós fomos conhecidos? Quem sabe? Como foi que os cristãos eram conhecidos? Os protestantes. Não é verdade? Por que protestante? Porque protestava com o que estava errado. Abria a boca, dizia. Mas hoje, a gente, aqui teve algumas frases nos pontos anteriores que eu li, e tenho dizendo assim, uma das coisas que é contra os princípios de Deus é o politicamente correto. Eu não quero me expor, eu quero manter uma aparência, sabe? Para ganhar o povo, mas eu me importo de um jeito, mas dentro de mim é outro jeito. É politicamente correto, é um jeito bonito de se chamar hipócrita. Hipócrita, canalha. É ou não é? Porque o cara está vendendo uma imagem do que ele não é. E a gente vê isso muito no meio político. Já chegou picanha com farinha na casa de vocês? É? E esse texto, esse ponto aqui que o Wilson me reservou, é exatamente isso. Diante disso tudo, como é que vai o nosso posicionamento? Como é que nós vamos nos portarmos? No seminário que nós tivemos na segunda-feira passada, a gente viu aqui as ações para entrar dentro da nossa casa, a gente tem que ter um posicionamento. É ou não é? Eu não controlo a ação do outro, eu controlo a minha. Eu disse aqui um negócio quando eu disse que o prefeito tinha me proposto doar ali o colégio. Lembra uma frase que eu disse? Eu não sei a intenção dele, eu sei a minha. Interessa. Pouco me interessa as intenções dele, eu sei as minhas intenções. Ou seja, eu controlo as minhas ações. Se eu ficar louco porque fulano está fazendo isso, está investindo dessa forma, eu vou me perturbar.
E eu quero saber como eu vou me conduzir. Teve um caso, vou até compartilhar isso aqui com vocês, dentro do nosso ministério. Um presbítero foi, segundo ele, dizendo que foi assediado por uma jovem, um presbítero. A jovem mandou fotos para ele, uma conversa muito atraente, e ele começou a virar um pavão e corresponder com a jovem. Aí trocaram fotos, um com o outro, ela queria uma foto mais explícita dele, né? E ele, esticando a conversa, resumindo, depois que as pessoas se dizendo essa jovem, que eu não sei se essa jovem existia, a pessoa que estava lá do outro lado, pegou todas as provas e disse assim, agora eu vou lhe levar na delegacia, porque eu sou o pai da jovem, e a jovem é de menor, e você está assediando ela, e eu vou lhe denunciar agora na delegacia. E ele ficou louco, e aí a pessoa disse, se você não quer, deposite tanto na minha conta. Ele teve que depositar, aí depois veio de novo, agora você deposita mais tanto. Eu sei que ele ficou perturbado a ponto de desejar a própria morte. Aí me chama para eu ter uma conversa com esse indivíduo. Meu Deus, cadê o cajado para eu quebrar ele? Sabe? Aí lá vem o indivíduo me dizer que é uma quadrilha, porque é uma quadrilha, eles estão aprontando isso. Você ainda tem o descaramento de vir se justificar a sua irresponsabilidade, a sua imoralidade, julgando os outros. Eles têm o direito de fazer o que eles quiserem. Agora, e você se deixar levar por essa conversa? Meu irmão, não estou tratando aqui com fulano que mandou a iniciativa de mandar a mensagem para você. Eu estou falando com você. Você como um presbítero, que a Bíblia diz que é os anciões da igreja, que você é uma pessoa idônea, de testemunho, de conduta, e você aprontar uma dessas? Dá para entender isso? As coisas estão aí soltas. As coisas vão aprontar. Esse espírito babilônico, quem está por trás dele é Satanás. Eles vão aprontar, eles vão fazer. Aí eu tenho que me julgar ou me dobrar por conta das ações dos outros. Eu tenho que me cuidar, qual é o seu posicionamento diante disso? Quando eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, fizeram um perfil falso no Facebook de uma mulher bonitíssima, linda. E a mulher mandando mensagem para mim e me assediando. Aí eu peguei a mensagem que veio, chamei minha mulher e digo, aí, ó. Estão investindo pesado contra nós. Estão investindo pesado contra nós. E bloqueei esse perfil. Não é? Porque eu não queria nem conversa. Como é que eu vou esticar a conversa com um negócio desse? Não é? E as pessoas, isso tudo premeditado. Isso tudo organizado. Para me querer jogar dentro de um balaio que estava sujo e querendo me tirar minha autoridade. Porque quando você se envolve com certas coisas que tira, que trai os princípios, que se prostitui, essa prostituição espiritual, quando você cede às tentações de algo que vem de encontro aos princípios de Deus, você perdeu a autoridade. Sua autoridade é porque ninguém pode pegar no seu braço. Se alguém puder pegar, acabou. Acabou a sua autoridade. Você não vai ter moral de corrigir ninguém, de falar a verdade, de protestar contra o pecado. Você não vai. Porque quando você fizer, alguém mete o dedo na sua cara.
É ou não é? Então, cuidemos de nós. E não adianta simplesmente não fazer, temos que dar nosso posicionamento. É por isso, porque os discípulos foram perseguidos. Porque os discípulos levaram peia. Por que eles foram presos? Por conta da posição. Jesus não queria os discípulos enclausulados dentro de um convento com o joelho 24 horas por dia, não. Ele queria que eles estivessem lá no meio, marcando o posicionamento, dizendo qual é a visão, qual é o propósito, o que é que eles defendem. Porque se não tiver um contraponto, aí pronto, vira baderna total. Perceba que, a Bíblia diz que quando a igreja sai da terra, isso aqui vira um caos. Por que vira um caos? Porque não tem mais ninguém para se contrapor. Quem está entendendo isso? É a baderna vindo, mas não tem ninguém que se contrapõe. Hoje você chega no seu trabalho, tem uns amigos conversando asneira lá, quando você chega ele muda de tom. Porque é o freio, a igreja é o freio, é o contraponto, é se contrapor à devassidão, não é? Mas quando essa igreja sai, mas se eu estou aqui e eu não exerço esse posicionamento, aí o que está adiantando? É como aquele testemunho que eu disse aqui, que teve um rapaz que foi servir o exército, passou um ano no exército, podia nem vir para a igreja. Aí depois de um ano ele não engajou, né? Engajou. Não, depois de um ano se engaja, né? É um ano de recruta. Ingressar, né? Ele não ingressou, ele só cumpriu o ano dele e veio embora, né? E quando ele chega, pediu o pastor para dar o testemunho. Aí foi dizer, irmão, pense num povo incrédulo lá no exército. Eu passei um ano todinho, eles não descobriram que eu era crente. O pastor só faltou meter o microfone na cabeça dele. Só não meteu porque não era eu, se fosse eu. Entendeu? Então tem crente que quer viver assim, ó. Não tem nada a ver com isso. Sabe? Tem algo aqui que ele tem a oportunidade de entrar e marcar o posicionamento dele, ele quer. Ai, parece que eu emagreci. Foi preocupado para atender seu convite. Tem crente que quer ser assim, para preservar sua própria imagem. Sabe? Tem crente que diz, você é crente? Eu vou às vezes naquela igreja ali. É ou não é? Você não conhece assim? Tem vergonha, né? Tem crente que não gosta nem de usar uma Bíblia maior, usa aquele Novo Testamento no bolso, ninguém vê. Cabe certinho no bolso. Porque quer passar desapercebido, ele não quer se comprometer. Mas o que a Bíblia quer é que nós tenhamos compromisso, nós sejamos defensor da causa de Jesus. Foi para isso que ele defendeu. Você é crente? Sou. Quando eu era novo convertido, se a pessoa olhasse para mim e encarasse assim, eu dizia, amém, eu sou crente. Parece que eu queria gritar para o mundo que eu era crente. A maior felicidade que eu sentia na minha alma era quando alguém dizia assim, Pai do Senhor, meu irmão. Eu digo, oh, glória! Porque estava convicto, irmão. Sabe? Daquele encontro extraordinário que Cristo teve conosco. Aleluia, aleluia. Então diz primeiro aqui, subitem, né? Não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer, a junção
dos termos traz a ideia de crença correta. Sabe? Salomão disse, não remova os marcos antigos. Paulo disse, não abram mão das tradições que recebeste. Nós não estamos inventando coisa nova. Como bem falou o diácono Joanito, nós não estamos aqui recebendo uma revelação nova. Nós estamos aqui falando daquilo que já vem dos nossos antepassados. E os homens que sofreram, pagaram preço para que esse evangelho chegasse até nós, eles são os nossos heróis. Eles são os nossos exemplos. E esse espírito babilônico, ele quer desconstruir os valores desses homens. Quem está entendendo isso? Você é um Zé Mané, era um abestado. Aí qual é o ídolo dele? Casusa, homossexual, viciado, rebelde, drogado. Que exemplo eu quero um homem desse? Para mim? Quem é os ídolos dele? Che Guevara, um pilantra, canalha, assassino, matador, sanguinário. Como é que eu vou ter um homem desse como meu exemplo? Dá para entender isso? Um fumador de maconha, drogado velho. É os ídolos que esse povo tem. E querem desconstituir o nosso. Aleluia, glória a Deus. Aí ficam tudo atônito, porque a salvação veio da cruz. Aleluia, o nosso Cristo foi para a cruz. Morreu como um malfeitor de alta periculosidade, mas é Ele que é o nosso Salvador. Aí eles se revoltam com isso. Nós vimos implementado literalmente uma inversão de valores no nosso país. Está aí, todo nítido para todo mundo ver. A Dilma sofreu impeachment e não tem caçado os direitos políticos. Como é que pode um negócio desse? Se ela foi comprovada e caçada da presidência da República. O 9 dedo que está aí, o mau caráter, foi condenado em 3 instâncias. Não foi Sérgio Moro que condenou ele, não. Foi 3 instâncias, desembargadores, juízes, tribunais, condenaram. O amigo dele anulou o processo, mas não inocentou ele. O processo foi anulado para voltar para a instância inicial. Porque eles anularam o processo e não as condenações. Quem está entendendo isso? E não foi, e hoje é presidente da República. E o errado, o outro agora se reúne à corte e caça o outro. Veja a imposição da inversão de valores. O certo virou errado e o errado está certo. E a gente tem que botar lá, curte o Nicolas. Vai dizer, Nicolas não está só, tem mais Nicolas aqui. Entendeu? Aí é política, não pode falar disso não, deixa ser besta. Isso aí é o espírito da Babilônia, agindo, dominando, encontraram a brecha. Tem uma revista, se não me falha a memória, era 2012 ou 2013, Avivamento. Aí falava em todas as esferas de avivamento. Quando as lideranças não passam pelo processo de avivamento espiritual, aí ela baixa a guarda, aí todos os liderados sofrem. Ele toma conta. Porque a liderança, ela se coloca como um impedimento, como uma barreira. Chegar uma falsa doutrina aqui, eu dou um pontapé no traseiro dele e mando para longe. Aí eu estou protegendo vocês. Mas se eu me corromper com a falsa doutrina, vocês serão contaminados. Quem está entendendo isso? Então, temos que orar pelas lideranças. Porque eles são um empecilho para esse mal não chegar. Né? E o que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, leia.
Quantas vezes ele repete que o que precede a sua volta, uma das questões que ele mais fala é a corrupção religiosa. É o engano. E outra coisa que tem prejudicado é a preguiça dos crentes. Os crentes de fulano falou, não estuda, não analisa, não medita. É isso que eu tenho dito para os obreiros. Meu irmão, cuidado, você vai aonde? Vou pregar em tal lugar. Quem é essa pessoa? Eu não vou estar procurando quem é a história do ministério para você ir lá pregar. Você tem consciência disso. Você sabe onde você está. Você tem que ter noção para você não ser parceiro de quem está sendo inimigo de Deus. Quem está entendendo isso? Então a gente precisa, irmão, ter critério. Não vão se chamar a gente de besta, de chato, de santarrão, de um bocado de coisa. Deixe quem quiser chamar. Não se preocupe com isso. Tenha seu momento, sua convicção da sua relação com Deus. E vamos para frente. Quem anda certo merece aplauso, honra. Merece a gente enaltecer. Mas quem anda errado, se aparte. Nem com mais com eles. A Bíblia diz, né? Voltando àqueles princípios, né? Aí, eu cheguei em um determinado lugar, o cara disse, ei, Roberto, digo, você sabe com quem está falando? Eu digo, eu sou o pastor Roberto. Sabe? Porque você percebe como a coisa é molecagem e quando a coisa foi para casa. Nunca me estribei no posicionamento que Deus me deu para me vangloriar. Mas se é necessário dar uma tacada em alguém, eu darei, sem nenhuma dúvida. Com um gaiatice para o meu lado. Né? Uma pessoa disse assim, ei, Edna, com minha mulher. Eu digo, bota esse rapaz no lugar dele. Chame ele. Eu falei com ela. Quem que botava ele no lugar dele é você. Se ele não teve educação nem princípio para saber se portar diante das pessoas que estão como autoridade sobre ele, ele precisa ouvir, ser envergonhado para aprender. Se não tem, foi o que eu preguei aqui, se não tem consciência, Deus vai permitir passar por certa situação constrangedora para aprender. Sem zoada, bem caladinho, sente cada um no seu lugar. Amém, irmãos? Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema, inesquecível e árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como um valor universal e imutável. Assim, por meio de estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias, contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Quem está entendendo isso? Não tem como se contrapor sem estudo, meu irmão. Sem meditação da palavra. Crente que não está disponível para ler a Bíblia, para estudar. A Bíblia não é para ler, é para meditar. Eu estava dizendo para os irmãos ontem. Eu já fui para um culto
ouvir uma mensagem do pastor, e aquela mensagem eu vou absorvendo, daquela mensagem Deus me dá 3 mensagens. E eu pregar nas igrejas. Entendeu? Porque ali você está ouvindo, ligado. E quando o pastor está ministrando, às vezes ele está mostrando, dando um toque para você, mostrando a casca. Aí você chega em casa, toma um banho, janta, deita ali e começa a refletir o que você ouviu. Ruminar, né? Ruminar. Começa, como é o nome mais vulgar? Ruminar é mais clássico, né? Remoer, né? Remoer. Aí você vai começando a entender o que o pastor disse e tal. E dali você começa a abrir um novo horizonte na sua mente, irmão. É para meditar. Diga comigo, palavra de Deus. Diga mais forte, a palavra de Deus é para meditar. Meditar, refletir. Se você... O Wilson, ele estava preocupado, eu já não me preocupo muito com a questão do horário. E quando eu vejo alguém querendo se apressando para ir embora, eu digo, por que veio? Né? Para que veio? Vamos destrinchar esse negócio. Mas eu entendi literalmente. Mas você viu 2 coisas tão importantes que eu citei aqui, que no texto inicial que ele colocou ali, que ele leu. Veja só, olha o espírito babilônico. O que foi que disse? A eclésia é os cristãos de toda cidade. Não foi? De toda a cidade. Ele não estava se referindo a uma instituição religiosa, mas de todas as cidades. Não é? Então, os cristãos, a igreja de Cristo não é a Filadélfia. É aqueles que andam correto diante de Deus, obedecendo a palavra. Quem está entendendo isso? E vocês viram aqui ontem foi domingo? Não, sábado, o testemunho do Leandro, do diácono lá da Araturi. Quem era o perseguidor? Outro pastor. Agora, inimizade. O que é inimizade dentro da Bíblia? Obra da carne. Aí Paulo diz que Deus quebrou a inimizade, fazendo dos 2 um só povo, né? E quebrou o muro que estava entre nós, que era judeus e gentios. Foi só um povo, né? Aí vai o pastor em cima do púlpito, traçar estratégia para perseguir a outra igreja, que está fazendo um trabalho íntegro com Deus. Aí o que é que Paulo diz? Nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, dando doutrinas de demônios. Quem é que dá doutrina? O que é que eu tenho dito aqui para vocês? Preste atenção no que eu falo. Porque pode ser que um dia eu chegue aqui falando coisa que não tem consistência bíblica. Aí vocês não recebem. Vocês não recebem. Mas são tão poucos que têm a coragem de afirmar isso que eu estou dizendo aqui diante de você, diante da igreja. Presta atenção, não é o pastor Roberto falou, o que falou. Pode ser quem for. Então tudo isso é posicionamento que a gente vai se resguardar desse espírito maligno babilônico. Quem entendeu, diga glória. O segundo, formar o caráter de Cristo. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ser semelhante a Cristo. Esse é o desafio para nós, proposto. E nós temos que trabalhar em rumo dessa direção. Para nos tornarmos semelhante a Cristo. Quem está entendendo? Igual a Jesus. Porque a Bíblia diz que tem que ser. Ele nos chamou, e o que Ele chamou, Ele predestinou, para que nós fôssemos segundo a imagem do Seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 8:29 de Romanos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mente de Cristo. Aí eu tenho que avaliar. Como é que eu estou pensando isso se eu tenho que ter a mente de Cristo?
Como é que eu estou pensando maldade na minha cabeça que eu tenho a mente de Cristo? Como é que eu estou agindo dessa forma se eu tenho o caráter de Cristo? Como é que Cristo agiria diante da situação que está proposta diante de mim? É isso que nós precisamos estar ligados continuamente. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Olha que coisa tremenda. O que é que desenvolve o caráter dos salvos? O fruto do Espírito. Não são os frutos, é o fruto, que se divide em 9 partes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora perceba, como é raro a gente encontrar dentro da igreja alguém que está buscando o fruto do Espírito. O povo quer dom. É ou não é? Dom para pregar, dom para cantar, para orar, os enfermos ser curados. Por quê? Porque dá popularidade. Dá popularidade, atrai pessoas, recebe aplausos. E o povo está querendo isso. A maioria dos crentes está atrás disso. Sabe? E a gente não pode estar focado nisso. Eu tenho que moldar meu caráter. Estou lá interessado, fui pregar em tal lugar, o congresso ou a conferência, aí o povo lá esperando uma mensagem, chega lá, tome vara para cima, o povo não dá um glória, eu terminei, amém, pego minha Bíblia, a paz do Senhor, até logo, fui-me embora, convicto que eu fiz o que Deus mandou fazer, e eu quero lá saber quem foi que gostou e deixou de gostar. Eu tenho que ter convicção que eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Quem está entendendo isso? Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha da formação moral do caráter produz pseudo-cristão. Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Pseudo-cristão. Que não são cristãos. Querem ser, tem uma roupagem, mas na verdade não são. Amém? Vulgarmente é isso aí. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espirituais maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia, presente no cenário global. Entendeu? Vou me congregar em tal igreja, me mudei, estou em tal canto, vou procurar. Qual é o critério? Que igreja é essa? Quais foram as motivações para essa igreja existir? Você tem que saber, porque é igualmente o cabra vai casar, aí conheceu uma mulher, e não procura a história dessa mulher? E se essa mulher for uma adúltera? Porque a mulher que abandonou seu marido sem embasamento bíblico, ela vai ser adúltera até o fim da vida. Aí você vai estar aqui santinho, procurando uma mulher para casar. Aí uma irmã riu, tão linda, maravilhosa. Aí você se mete para ela, sem procurar saber a história dela. Qual foi os relacionamentos que ela teve antes. Aí você está santo, se mistura com a adúltera. Aí 2 adúlteros juntos. Quem está entendendo isso? É a mesma coisa. Alguém se prostituiu espiritualmente, fundou uma igreja, e a pessoa vai e se mete lá dentro. Prostituto espiritual também. Quem está entendendo?
E a Bíblia ainda, para reafirmar, diz: não anda dois juntos se não estiver de acordo. Um adultera e o outro está de acordo com o adultério. Dá para entender? Não dá para meter a mão dentro de uma cumbuca sem saber o que tem dentro. Não dá para se misturar com alguém sem ter característica clara. Terceiro, guardar a volta de Cristo. Sabe o que significa isso aqui? É o que Paulo diz lá em Efésios, uma das armaduras de Deus, capacete da salvação. Ele explica lá em Tessalonicenses o que é o capacete da salvação. É a visão na vida eterna. É o crente que está ligado com a eternidade. Esse protege a sua cabeça do espírito da Babilônia e de setas malignas que vêm atingir o nosso centro das nossas reflexões e o comando do nosso corpo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos, olha aí, a apostasia, a inversão de valores, a perseguição, guerra, fome, pestes, terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver desapercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia, a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. O que é que, aqui, quero chamar a atenção aqui por essa frase. O cristão é exortado a não viver desapercebido. A igreja desapercebida fica. Vai subir a igreja ligada. Quem está entendendo isso? É lavando prato e ligada. É dirigindo um ônibus ligado. É limpando o sofá e ligado. Quem está entendendo? É lavando os banheiros, varrendo e ligado. Não pode ficar desapercebido. É aqui no guarda do banco, mas o pensamento de Deus é Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que me livra. E aqui, aleluia, cumprindo as suas obrigações, mas sem se desligar. Porque o Espírito vai testificar com o nosso espírito que chegou a hora da gente partir. Está lá na máquina, na Vulcabras, sumiu. Se tiver despercebido, não vai entender o mistério. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. Quando Deus estiver aqui, Jesus não sabe a hora que vem, né? A Bíblia diz que Ele não sabe. Só quem sabe é o Pai. E o Pai não vai dizer: ei, meu filho, está na hora, vai lá. Não, tudo é Espírito. Deus olhou aqui para Jesus, o Espírito testificou. Ele disse: shh. Aí a igreja que está ligada, o Espírito testificou. Desaparece. Cai ônibus para lá, deixa a máquina trabalhando só. Aleluia. A máquina limpando o sofá. Na sala do povo lá. E cadê o homem? Sumiu, foi-se embora. Louvado seja Deus. Quem crê assim, bate palma para Jesus. É o Espírito testificando com o nosso espírito. Carlinho de moto, já pensou Carlinho? De moto, com mói de capim na traseira. Aí daqui a pouco o Espírito testificou, a moto endoidou a moto sozinha e Carlinho na luz, encontrando com Jesus. Tu crê não, negão? Aleluia! Conclusão? Conclusão, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Descansa essas cadeiras.
Irmãos, enquanto o pastor está fazendo a conclusão, eu vou distribuir isso aqui. Se vocês não sabem, são os 5 solas. Somente Cristo, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente Deus e a glória. Eu vou distribuir para os irmãos isso aqui em defesa da fé. Mas a gente está onde? Vamos, diga comigo, conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a eminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Amém? Só para finalizar, deixa eu dar um testemunho aqui. Eu vi uma entrevista, acho que eu tenho até um vídeo, depois eu vou botar nos grupos. Uma entrevista do Silas Malafaia com Roberto Cabrini. Quem já ouviu falar em Roberto Cabrini? É um jornal que faz grandes matérias, e ele foi entrevistar o Silas, aí tem um texto no vídeo, eu tenho. E ele dizendo, o que é que o senhor acha da igreja evangélica dos gays? Ele disse, não existe. Ele disse, existe. Não existe. Pode existir a igreja católica dos gays? Ele disse, não, é a igreja evangélica. Ele disse, não. Ele pode ser a igreja dos gays, mas a igreja evangélica do gay, não. Porque o evangelho não apoia gay, não. Não é? Ele dizendo lá, e foi uma debate. E o senhor vai discriminar essa... Não vou discriminar. Deus tem a série de regras e mandamentos que quem quer ir para o evangelho tem que se moldar. E uma das coisas que a Bíblia não apoia é esse homossexualismo. Então não pode ter igreja da prostituta, igreja evangélica da prostituta, igreja evangélica dos gays. Não existe. Se tiver evangelho, não existe. Pode ser a igreja das prostitutas, a igreja do diabo, a igreja dos gays, mas evangélica não. Porque o evangélico é contra totalmente essas práticas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo da glória a Deus, abre mão da revista aí e aplaude o Senhor com força. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, um conteúdo extraordinário. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo. Isso aqui, por que eu pedi o pastor exatamente para trazer o terceiro ponto? Porque é em defesa da fé. Qual a sua posição? Foi a doutrina que nós estudamos, nós aprendemos na sexta-feira. Por isso que eu, entre aspas, o interrompi, mostrando a lição. Por quê? Porque o terceiro ponto estava dizendo qual a sua posição diante das ideologias que estão sendo implantadas. Amém? Vamos, já ia dizer colocar de pé, já estão todo mundo de pé. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus. E mais uma vez eu agradeço aos irmãos por todo esse apoio que os irmãos têm dado. Amém? Senhor eterno Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado, Deus querido. Pai, por esses momentos que nós passamos aqui na Tua presença, aprendendo de Ti, meu Pai. Deus, é só o início, Pai, a primeira aula desse trimestre. Deus, nos abençoa poderosamente, Pai, para que nós possamos aprender de Ti e firmar cada vez mais a nossa fé, Pai amado, para termos posicionamento diante, Pai amado, de tudo que está vindo contra a Tua igreja, Senhor da glória. Ser conosco, que é o que eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.